Tem dias que a gente até acredita no sonho, mas duvida do sonhador. Dias em que a voz da insegurança fala mais alto do que a voz da fé. E quando você duvida de si, o cérebro entende: se nem ele acredita, por que eu deveria tentar? Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Sou o fundador do Acerte Concursos, o maior curso preparatório para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. Se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, ativa o sininho das notificações, porque o que vem agora pode mudar a forma como você enxerga, como você se enxerga como estudante. Vamos que vamos? Vamos que vamos? Mas já para começar de uma forma extremamente interativa, é importante que eu lhe traga algumas perguntas, e a primeira delas é exatamente a seguinte: quantas vezes você olhou para o edital e pensou, isso é demais para mim? Olha só, olha só. Quantas vezes, mesmo estudando, você se achou que não era capaz? Quantas vezes, gente? Quantas vezes esta insegurança ela esteve presente com você? Quantas vezes você deixou de tentar por medo de confirmar que não conseguiria? Deixa eu te contar algo importante. A autoconfiança, ela não nasce do resultado. Ela nasce da decisão de continuar mesmo sem a garantia de vitória. Isso é autoconfiança. Não é quando já se tem o resultado. Porque como o resultado ele já está presente, é claro que o seu nível de confiança estará lá em cima. Mas ela não nasce deste resultado. Nasce de uma decisão de continuidade, mesmo sem garantia de vitória. E é nesse sentido que eu gostaria de trazer para você a história do Marcelo. Lógico, como eu digo sempre, o nome é um nome fictício, mas a história é uma história real. Eu troco os nomes justamente com o objetivo de proteger a história da pessoa, proteger com a privacidade, mas ao mesmo tempo lhe dando a oportunidade de entender que, como regra, a dor que você está sentindo não é uma dor que pertence apenas a você. E outras pessoas também já podem ter passado ou estão passando pela mesma situação que você visualiza atualmente como um grande desafio. O Marcelo chegou até mim no limite. Ele dizia, professor, eu faço tudo certo, mas parece que nunca é suficiente. Cada reprovação era uma ferida aberta. Cada acerto, uma dúvida. Será que foi sorte? Olha só, quando a reprovação via, era sempre uma ferida enorme. Mas quando o acerto chegava, era sempre uma atribuição a um cenário de sorte. Ou pelo menos a dúvida pairava. Marcelo não percebia que o problema não estava no método, estava na forma como ele se via. Ou seja, essa autocobrança associada a uma linha de não acreditar em si era algo que paralisava o Marcelo. Ele esperava acreditar em si depois da aprovação, mas a verdade é que ninguém chega lá sem antes confiar no próprio passo, confiar efetivamente na própria capacidade. Um dia ele ouviu de mim exatamente uma frase que mudou tudo. E que frase foi essa? Você não precisa provar que é capaz. Você precisa agir como quem já é.
Entenda. Não é sobre provar que é capaz. É como, mas sim agir como uma pessoa capaz. Não é sobre provar para si, não é sobre provar para o outro, é sobre agir como. A partir daí, ele mudou a forma de começar o dia. Foi a primeira virada de chave. Antes de abrir os livros, antes de abrir os módulos, os PDFs, as videoaulas, ele repetia em voz alta: Eu sou capaz, de forma imperativa. Eu só preciso me lembrar disso. E essa simples frase começou a reprogramar a mente do Marcelo. O Marcelo de antes, ele vivia comparando sua rotina com a dos outros. Ele estava com culpa e não tem nada pior do que a culpa estar presente no seu dia a dia, como quem paga uma pena. Ele vivia achando que os outros tinham algo que ele não tinha. É exatamente sobre isso. O Marcelo, especificamente de depois, o Marcelo, ele começou a observar exatamente o quê? O que que mudou? Marcelo passou a comparar apenas ele com ele mesmo. Ele descobriu que autoconfiança não é arrogância, entenda isso. É autorrespeito. E quando a autoconfiança chegou, a constância finalmente ela aconteceu. Então, ele não era constante porque ele não conseguia visualizar exatamente qual fator o paralisava. Hoje, o Marcelo, ele diz com orgulho: eu não esperei acreditar para começar. Comecei e aos poucos passei a acreditar. Então, é exatamente sobre isso, é exatamente sobre isso, é exatamente sobre enxergar esse aspecto. Então, note isso. Eu vou repetir a frase do Marcelo. Eu não esperei acreditar exatamente sobre isso. Para começar, eu comecei e aos poucos eu passei a acreditar. Esta frase ela é muito poderosa, porque ele começou primeiro a agir. E aí sim, depois que ele agiu, ele começou a colher esses frutos. E por que essa transformação ela aconteceu na vida do Marcelo? É exatamente aí que entra o método AV4.4. Porque a autoconfiança se constrói em quatro pilares que são pilares firmes. E isso precisa estar muito claro na sua cabeça. Esses pilares eles precisarão estar extremamente presentes na sua mente. O primeiro pilar é o pilar do planejamento. Porque o pilar do planejamento de estudos, ele traz clareza do caminho e reduz a ansiedade. Segundo, é a linha da organização. Quando eu trago a organização, que é o segundo pilar, gera ordem e mostra progresso real, que você vê os temas, os subtemas. Você consegue notar você avançando. O terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente, prova para você mesmo que é capaz de reter o conteúdo e efetivamente evoluir nos conhecimentos que serão abordados no dia da prova. E com a inteligência emocional, isso silencia a voz da dúvida e fortalece a voz da confiança, fator fundamental. Neste momento, é importantíssimo que exista dentro de você a necessidade, o desejo de colocar em prática o que efetivamente você está aprendendo. Por isso, vamos estabelecer aqui agora o protocolo da autoconfiança em três passos. Passo de número um: escreva sua frase de identidade. Exemplo. Escreve lá, ó, toda vez que você começa a estudar. Um exemplo: eu sou um estudante ou uma estudante disciplinado, disciplinada e capaz. Repita diariamente. Seu cérebro aprende por repetição. Lembra, são as duas formas de aprendizado. Ou repetição
ou é forte impacto emocional. Nesse caso, é a repetição. Então, eu sou um estudante disciplinado e capaz. Segundo passo, registre suas vitórias diárias. Cada meta cumprida é prova concreta de que você pode confiar em si. Isso precisa estar claro. Terceiro ponto, substitua a autocrítica pelo autoelogio estratégico. Não é o autoelogio desprovido de verdade, é estratégico. Como assim? Quando errar, diga: errei, mas estou aprendendo. Ou seja, a gente não erra. Ou a gente acerta ou a gente aprende. Isso mantém a mente em crescimento. Nota que você errou naquele momento, mas é só um estado. Não é a sua identidade, uma identidade de erro. Lembre-se, o seu cérebro, ele segue a voz que ele ouve com mais frequência. Essa frase, quando eu vi pela primeira vez, é uma frase que está muito internalizada no meu dia a dia, na minha mente. O cérebro, ele segue a voz que ouve com mais frequência. Então, se você todo dia fala que não consegue, que não pode, que não tem, o seu cérebro ele internaliza esse tipo de característica. Se você não falar com firmeza sobre si, a dúvida falará por você. Porque, Alan, eu fico calado, não fica. Porque quando você não fala, você reforça o cenário de dúvida. E é por isso que você precisa modificar esse jogo. A autoconfiança é a ponte entre a esperança e a aprovação. Ela é o fogo que mantém acesa a vontade de continuar, mesmo quando ninguém acredita. Entenda isso. A sua aprovação, ela perpassa pelo crescimento da sua autoconfiança. Se esse episódio falou com você, se você se sentiu tocado, tocada por esse episódio, compartilhe agora mesmo com alguém. Não deixa para fazer isso depois, compartilhe agora com alguém que precisa lembrar do próprio valor. E se você quer aprender a reconstruir a sua autoconfiança com método e direção, me chama no WhatsApp, no 719-9381-1035 ou no direct do Instagram, @prof.alanvinicius e diga: professor, ouvi o episódio 311 e quero voltar a acreditar em mim com método e direção. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 312. Até lá, valeu, grande abraço.